Bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Lab Persona Cast, o podcast do Lab Persona, que é o setor do Estadão focado em produção de conteúdo para as empresas. E aqui a gente convida sempre representantes dessas empresas parceiras para virem aqui para contar um pouquinho das suas carreiras, da empresa, do negócio, enfim. A gente está aqui hoje com o André Garcia, que é diretor comercial da GoFind, que é uma empresa de tecnologia que criou uma solução do online para o offline. Tudo bem com você? Tudo jóia, Mafê. Bem-vindo. Obrigado. Então vamos lá, para começar, eu queria só entender esse online para o offline, depois a gente se aprofunda um pouquinho mais. Uhum. Normalmente é o sentido contrário, né? Pois é, né? A gente teve, especialmente depois da pandemia, né? Aumentou muito o tema do online, né? Muita compra online, muita coisa acontecendo dentro desse universo online. Mas às vezes a gente fica com uma impressão, às vezes a gente fica com essa impressão de que a coisa é maior do que ela efetivamente é. Você sabia que 89% das compras feitas hoje, aí é uma média, né, de vários setores, ainda acontece no universo físico, numa loja física. Nossa. Então, assim, algo que está aumentando, evidente, né, e está crescendo, a venda feita no online, mas a venda propriamente dita acontece ainda na maioria dos casos em uma loja física. E aí, assim, justamente, apesar dela acontecer numa loja física, tem um outro lado dessa moeda que a gente, que aí sim o online é muito preponderante. Apesar da compra acontecer lá no físico, a intenção de compra, essa jornada de compra do cliente começa no online. Então, quando ele vai buscar um produto, quando ele vai buscar uma loja, ele vai procurar saber sobre um produto. Muitas vezes, inclusive, nesse meio do caminho, ele queria comprar no online, mas ele fala, puxa, às vezes vai ser mais rápido se eu for até a loja. Então, apesar dela começar no online, ela acaba acontecendo muitas vezes no offline. Então, Ou às vezes vem um anúncio também, né? Por Exato. conta de algoritmo, e aí a pessoa vê e depois vai no local físico para comprar. Exatamente. Então, a gente trabalha exatamente com fazer essa tradução do que está acontecendo na jornada de compra no online. Então, seja quando o cliente está pesquisando, quando ele está querendo saber onde é o local, ou saber até características do produto. Às vezes a jornada de compra está bem no comecinho. Uhum. E como é que isso desemboca lá na loja física? Tem um caminho aí, e aí que a GoFind entra trazendo esse tráfego que começa no online para a compra que acontece no offline. Legal. E você, André, está há pouco tempo na GoFind, né? Uhum. Queria que você contasse um pouquinho para a gente sobre sua trajetória e sobre o seu dia a dia na empresa agora, qual que é a sua função exatamente. Claro, vamos lá. Bem, eu tô no comercial hoje, mas eu tenho duas formações que não tem nada a ver, ou talvez até tenham, mas assim, de um jeito muito transversal. Eu sou advogado de formação, me formei em Direito, advoguei durante muito tempo, e também tenho graduação em Psicologia. E aí, nada a ver, né? Meu plano era ser juiz de direito, eu tinha a ideia da faculdade. Mas como juiz é bom ter psicologia, né? Sim, era esse o plano. Eu fiz a psicologia pensando nisso, puxa, um dia eu vou ser um juiz, eu quero ser um juiz que entende da parte da psique. E aí, na hora que entrei no curso de psicologia, mudou completamente o meu jeito de ver as coisas, de ver o mundo. E por coincidência, acabei parando no mundo de tecnologia. Eu fui parar numa startup de tecnologia. E ali eu comecei cuidando do jurídico e depois do RH. Porque, afinal de contas, eu tinha a parte do direito e da psicologia. Então, comecei cuidando dessas duas áreas. Lá atrás, numa startup, inclusive chama Infoprice, também é uma startup de tecnologia, que trabalha com varejo físico. E aí, desse mundo, fui enveredando por esse caminho. Daí, depois, entrei como sócio na Pulses, que é uma HR Tech. Eu era um dos clientes da Pulses, então, dentro do RH. E aí, entrei como sócio da Pulses, ajudei no crescimento da empresa. E depois a gente foi adquirido pela Gup. A Gup também, maior HR Tech do Brasil, adquiriu a Pulses. E aí eu fiquei ali durante um tempo na Gup. E depois da aquisição, falei, vou tirar um tempo para mim. Então, o meu plano o plano original era tirar um ano sabático, mas meu ano sabático não durou nem 2 semanas. Vixe. Porque o pessoal do fundo de investimento que tinha investido na Pulses falou, puxa, tem um pessoal super legal que você podia conhecer, o pessoal da GoFind. Eu falei, olha, agora eu quero dar uma pausa, olhar um pouco para mim, né, tirar um tempo para mim. Isso não, mas começa só com uma consultoria. Aí prestei a consultoria, quando foi ver, o pessoal falou, muito legal isso, mas
você não poderia implantar também? E aí a coisa foi indo e hoje estou na GoFind. Então, Aí que começou com uma crachá, consultoria. efetivamente. É isso mesmo. Então, de GoFind, contando a consultoria, já deu um pouquinho mais que 6 meses. Agora, na função mesmo, como diretor de vendas, vai fazer 4 meses. Perfeito. Bom, e a GoFind conta com, tenho aqui uma colinha, 2 milhões de produtos de 400 marcas e 2 milhões de varejos integrados na sua plataforma. É E isso está no aí. mercado desde 2015. É isso aí. Fala um pouquinho sobre a história, então, da GoFind agora. Claro. E todo esse crescimento, né, vertiginoso. Perfeito. Eu costumo dizer que, isso ficou bem claro para mim no período de diagnóstico, da GoFind. A GoFind ela tem 2 GoFinds dentro da GoFind. Uma delas é a que nasceu atendendo a indústria. E essa tem mais ou menos uns 5, 6 anos. E depois a gente tem uma GoFind atendendo o varejo. Essa aí tem 1 ano, ainda não fez 1 ano, tem uns 9 meses aí. Então, a primeira GoFind, a que atende a indústria, nasce de uma necessidade que é curiosa. Às vezes a gente não é óbvio pra gente, ou pelo menos para quem não é do setor, não é muito óbvio. A indústria ela tem um baita de um desafio, porque ela tem produtos com categorias diversas de produtos, mas tipicamente, em muitos dos casos, na maioria inclusive dos casos, não é a indústria que vende o próprio produto. Ela vende para um distribuidor, ou ela vende para um varejista, ou para uma rede de varejistas, que vai revender o produto dela. Então ela tem um desafio que ela faz toda uma estratégia de comunicação de produtos, comunicação de marca, comunicação de lançamento, só que ela tem um hiato até chegar no consumidor. Então, muitas vezes ela impacta o consumidor, mas o consumidor não sabe aonde tem o produto dela. Ele não sabe aonde encontrar aquele produto. E aí ele vai no local mais próximo, no local que ele tem condição de ir ali, e às vezes a indústria acaba entregando ouro pro bandido. Ela impacta o consumidor, mas o consumidor vai no local onde não tem o produto dela, compra o concorrente. Exatamente. Então, nesse desafio que surge a GoFind, olhando para como é que eu consigo fazer com que os produtos da indústria efetivamente sejam divulgados de uma maneira que o consumidor consiga chegar neles. Então, nasce dessa necessidade do localizador de marcas. No começo era localizador de produtos, depois virou localizador de marcas, que basicamente ele junta 2 frentes. Uma frente é a possibilidade de perguntar para o consumidor aonde você está. Então, ele é um localizador que você vai perguntar para o consumidor e ele vai ser divulgado em qualquer uma das estratégias de comunicação da marca. Então, seja Instagram, Facebook, até TV. A gente tem cliente que faz no rádio, que faz no próprio produto, coloca ali o link do localizador, e o consumidor, ao conectar naquele link, vai dizer onde ele está e qual produto ele está procurando. Essa é uma metade. E a gente vai saber, com o tempo, aonde as pessoas estão buscando aquele produto. E a outra parte é onde tem a disponibilidade. Aí, normalmente, a coisa básica, né, que o cliente vai achar que a gente faz então você tem que conectar com cada um dos varejos que vende. Não exatamente. Aí que entrou a inteligência da GoFind. A GoFind desenvolveu um algoritmo que permite a gente saber aonde tem um determinado produto sem precisar ter a nota de venda para o consumidor final. A gente chama isso de sellout. A gente não precisa da informação de sellout. Eu sei o que tem numa loja de acordo com a informação de sell-in, que é a nota de compra do varejo. Então é como se eu dissesse assim, uma metáfora que a gente faz imagina que o caminhão que abastece a sorveteria chegou ontem. Dá para presumir que hoje tem sorvete? Sim, ele teve lá ontem, né? Agora, esse caminhão vem a cada 15 dias. Se já faz 1, 2 semanas que ele não vem, tem uma chance alta de estar faltando algum produto na loja. Então, essa é a lógica, né, do caminhão, é uma brincadeira, mas o que o algoritmo faz, isso é de um jeito super inteligente para cada categoria de cada produto. Então, a gente sabe, de acordo com o que o varejo compra, não com base no que ele vende, qual é a chance de ter aquele determinado produto em loja. Então a gente junta essas 2 pontas. Quem está procurando? Puxa vida, aonde tem esse produto? E eu mostro perto dele aonde tem disponibilidade daquele produto com base numa informação muito mais fácil de integrar do que seria uma informação de pegar a nota fiscal de cada varejo. A gente não precisa disso. Uhum. Né?
O grande desafio, então, foi esse, criar um algoritmo para ajudar nesse processo. Exatamente, porque essa necessidade, essa dor existia. Uhum. A grande dificuldade era ter que integrar varejo a varejo, e o varejo muitas vezes tem receio de passar essa informação, porque muitas vezes ali tem uma informação de preço, de estratégia, e assim, existe algum nível de contraposição entre o interesse da indústria e do varejo, né? São parceiros, mas que muitas vezes ali um tá vendendo pro outro, né? Então, passar a informação de, puxa vida, quanto eu tô vendendo isso lá na ponta, pro varejo, às vezes é sensível. A gente consegue dar a volta nisso falando, eu não preciso de saber quanto que você está vendendo, eu preciso saber quanto que você comprou, só isso. E isso é uma informação que a indústria em tese já tem. O que ela não tem é esse algoritmo que diz em quanto tempo um produto tem alta chance de estar lá disponível. Então, para a indústria é isso que a gente entrega. Para a indústria a gente consegue entregar essa visão em que ela vai mostrar para o consumidor final aonde tem o produto dela, e aí o mapa, o Analytics, que a gente mostra depois, vai mostrar oferta e demanda. Para a indústria isso é muito legal, porque ela vai mostrar aonde ela tem o produto, aonde está tendo demanda do consumidor, e isso pode ser até ferramenta para a equipe de venda da indústria. Então, assim, olha só, pessoal, na região aqui, uma região X ali da cidade de São Paulo, não tem nenhum varejista vendendo o nosso produto, e olha como tem consumidor procurando ali. Isso vira uma informação para alimentar a equipe de vendas da indústria. Então, acaba tendo várias soluções aí, né? Além de só mostrar para o consumidor, também ajuda a direcionar a equipe de marketing e de vendas da própria indústria, né? Para saber aonde pode ter oferta e demanda, onde a gente consegue juntar esses dois polos. Isso é meia GoFind. A outra meia GoFind... Peraí, mais um podcast? A outra meia GoFind é como a gente ajuda o varejo. Uhum. Justamente por causa desse algoritmo, teve uma empresa, talvez você conheça essa empresa, que ficou muito interessada no seu grupo, chama Google. Talvez tá entrando agora no mercado. Nunca ouvi falar. E eles ficaram muito interessados justamente porque a gente conseguia prever com uma alta acurácia, muito, muito alta. E aí o que aconteceu? A gente passou por um processo de validação e o Google validou o nosso algoritmo, e a gente passou a prestar serviço para o Google e para quem quer que seja qualquer varejista que queira ter um perfil no Google, e a gente passou a digitalizar o estoque das lojas dentro do Google. Então, em resumo, o que a gente está dizendo o Google acredita na informação da GoFind se tem ou não tem um produto na loja. E o Google é super restrito com isso. Uhum. Eles são, assim, eles dependem de um bom uso, né? Isso a grande moeda do Google entregar uma experiência para o consumidor final, para o usuário final, que seja relevante, né? Então, eles são super rígidos com isso, e a partir do momento que nós passamos nessa peneira aí, passamos a ser um parceiro de inventário do Google, autorizado a dizer o que tem numa loja ou não, isso criou toda uma suíte de produtos que a gente passou a oferecer para o varejo, que ajuda a direcionar também a mesma lógica, né, a direcionar quem quer que seja que está na busca online para a presença offline. E aí a gente passou a ser um dos porta-vozes ou um dos operadores, vamos dizer assim, da maior ferramenta de busca que a gente tem hoje, né, que é o Google. Então, através do perfil do Google nas empresas, nós passamos a usar esse cuidado, chama Google Business Profile. Toda empresa pode ter um seu perfil no Google, mas o que a gente passou a fazer é fazer isso de acordo com as diretrizes do Google. Com essa proximidade, a gente passou a saber o que o Google considera quando ele vai elencar um resultado de busca como relevante. E aí nós nos tornamos especialistas nisso. Então, para a indústria, é o localizador de produto. Mas para o varejo, para franquias, aí eu não estou olhando pela perspectiva do produto. Eu estou olhando da perspectiva da loja. Como eu aumento o tráfego naquela loja? E o Google passa o perfil do business, né? O Google Business Profile. O perfil daquela empresa dentro do Google é extremamente relevante para trazer gente para a loja. E aí... estamos em várias iniciativas aí com o Google, aí é mais um universo, vale um podcast só para esse pedaço aqui. Só Google. Exato. Eu ia fazer uma pergunta para você sobre, por exemplo, a empresa quer cortar caminho, ela já iria direto para o Google. Uhum. Só que a GoFind tem esse diferencial, então, da expertise, né? De fazer o negócio funcionar realmente. Exato. Olhando aqui para o mundo do varejo, né? Uhum. Pela perspectiva do varejo. Para um pequeno varejo, é menos valor que a gente entrega, mas para um varejo maior, imagina que cada perfil do Google é um perfil diferente e que muitas vezes está com o gerente, está com uma pessoa que já não faz mais parte da organização, então é muito difícil essa padronização. Essa primeira parte de garantir que esteja tudo padronizado, a gente chama de fachada digital.
A gente fala que a gente está ajudando a construir essa fachada digital que é dizer para o Google que ela existe. Ela poderia fazer isso sozinha? Poderia, mas a grande dificuldade é pegar cada um dos perfis, padronizar cada um dos perfis, e normalmente isso acaba sendo uma coisa que precisa de alguém em tempo integral para isso. Ao invés de ter alguém em tempo integral para isso, acaba valendo muito mais a pena ter a GoFind. Com certeza. Mas isso só na etapa de fachada. Depois a gente entra na etapa de vitrine, que é esse que eu comentei, daí a gente consegue subir o estoque e de forma automatizada. Como a gente tem o algoritmo que já está conectado à maior parte dos distribuidores e varejistas, a gente consegue, ele só falar, olha, ok, pode subir a minha vitrine. A gente sobe os produtos. E isso habilita uma camada para o varejo que é super relevante, que a busca orgânica do Google, ao invés de falar somente a respeito da loja, começa a identificar o produto que está sendo vendido naquela loja. Então, os resultados de busca, por exemplo, ao invés de vamos dizer que eu esteja falando de uma loja de cosméticos, ao invés de aparecer somente o resultado daquela loja de cosméticos, quando eu procuro, lojas de cosméticos perto de mim, quando eu procuro um produto específico, shampoo marca tal, e ele sabe que aquela loja perto de mim tem aquele produto, o Google fala, poxa, vou mostrar esse perfil aqui. Então a gente habilita uma nova camada que é muito poderosa, que faz com que assim, a gente multiplique o resultado daquele negócio, daquele perfil no Google 10, 20 vezes o resultado que ele ia ter antes, um resultado orgânico só da loja. E aí a última camada a gente gera até uma parte de reputação. A gente faz uma parte de gestão da reputação. Sabe as estrelinhas do Google? Que as pessoas... avaliar, exato. O Google também entende que um perfil é relevante ou irrelevante dependendo das notas e de como está sendo feita a frequência de resposta da empresa. O que a gente tem é um modelo em que a gente consegue unificar tudo isso num dashboard só e a nossa equipe responde. De forma semi-automatizada. Agora com o IA, né, dá para responder tudo automático. Só que como a gente está falando de reputação da marca, a gente tem uma pessoa que sempre vai ler, a nossa equipe sempre vai ler antes de dar o enviar. Então a resposta até é feita de forma automática, mas sempre tem uma validação humana por trás. E aí isso também, todas essas coisas vão se somando e geram um aumento da visibilidade daquele perfil nas buscas locais do Google. E aí isso vai aumentar como consequência a visita em loja. E aí tem uma última ainda, além de tudo que essa nem tem como fazer se não tiver com todos os perfis dentro da mesma gestão. E essa, assim, quando a gente fala, o pessoal acha que é bruxaria mesmo. E parece um pouco, né? Mas é super legal. Ela precisa dessa etapa anterior, todas essas etapas que eu comentei, mas numa última etapa você consegue fazer o impulsionamento da visita local. A maior parte das empresas está acostumada com o modelo de mídia paga ou impulsionamento via Google, em que o clique é a conversão. Então, se eu cliquei na propaganda, o Google vai falar, tô te cobrando por esse clique. Esse último modelo que a gente consegue entregar, a gente vai fazer com que a conversão seja a visita em loja. E é isso mesmo, o Google sabe onde a gente está, se a gente foi na loja ou não. Ele tem mais de 20 jeitos de saber disso. Então tem um monte. Então tem gente que deixa habilitado. E aí tá tudo bem. Você falou, Google, você pode saber onde eu estou. Mas mesmo quem não deixou, tem vários outros jeitos. Às vezes o Google pergunta para você se você efetivamente comprou na loja, se você usou um Wi-Fi, se você tá próximo de alguém que habilitou. Então tem vários jeitos que o Google consegue saber. Então essa é a forma de mensurar o impacto mesmo desse anúncio, enfim. Exato, num último nível é impulsionado. E aí, se você faz um anúncio nessa última camada, você vai pagar por visita em loja. Então o Google vai mostrar a propaganda dele e ele vai olhar, para quem que eu devo mostrar essa propaganda? Porque ele vai ver quem foi. O gabarito passa a ser quem foi na loja, quem efetivamente foi na loja. Sim. Então, assim, nessa última camada... Eu ia perguntar isso porque você pode falar, a pessoa está entrando na loja, ela pode ter sido impactada por um outdoor, sei lá, ou por um anúncio no Google mesmo. Como mensurar isso? Mas pela tecnologia que você está me falando, é incrível, é muito novo isso, né? Exato, e é muito legal. O jeito que eles medem é assim, se você viu a propaganda... E aí ela está em todos os locais do Google, né? Pode ser na busca, pode ser no Gmail, qualquer um dos locais onde o Google já mostra as propagandas dele. Se você viu ela e foi até a loja em 24 horas, ele fala que isso foi um impacto. Então ele sabe que você foi. Se você clicou, ele vai acompanhar por 30 dias. Se durante 30 dias você for na loja, ele vai falar, olha, essa foi aquela pessoa que clicou, ela veio na loja depois, isso foi
impactado pela propaganda, né? Então, esses são parametrizáveis, né? Mas esse é o padrão, né? 24 horas depois da visualização e 30 depois do clique. E aí o Google consegue dizer se efetivamente foi. Então, assim, além de você atuar com um público que é novo, e isso é super relevante, então é super relevante para atrair novas audiências, né? Pessoas que estão fazendo busca, não estão na sua base de e-mails, não estão na sua base de clientes e leads, você também consegue fazer de um jeito mensurável. O Google entrega no final do mês o relatório dizendo, olha, tiveram tantas pessoas que vieram na sua loja que foram impactadas pelo anúncio. Dá para ver toda essa jornada do cliente mesmo, né? É isso. Como é que é para a indústria? Difere a jornada? Difere, é bem diferente. Na perspectiva do varejo, a gente está olhando, eu preciso trazer pessoas para esse conjunto de lojas, específico conjunto de lojas, e tanto faz qual é o produto que ela está buscando. Por isso a gente precisa construir essa camada orgânica, em que a gente vai colocar os produtos como sendo a base do fluxo orgânico. Por que isso é importante? Eu faço uma metáfora que imagina um dique que está segurando a água lá em cima. Se você já desenhou o caminho por onde a água vai passar, e você abre a comporta do dique, você vai fazer o quê? Você vai engrossar o rio que já existe. Agora, se não tem um rio e você abre essa comporta, a água vai para todo lado. Ela vai se esvair, vai abrir vários riachinhos e você não vai conseguir o efeito de fato, dirigir o curso da água. Então, por isso a gente precisa dessa camada orgânica para o varejo. Quando a gente fala do varejo, eu preciso construir essa camada orgânica para depois impulsionar o caminho que já foi construído. No caso da indústria, o caminho é outro. A indústria ela já tem as formas em que ela já está conectando ao cliente, ao shopper, né, no final. Então ela já tem as campanhas com influencer, ela já tem campanha na TV, campanha no Instagram. O que a gente faz nesse caso é pegar toda essa campanha que já tem todas as suas estratégias de comunicação da marca e a gente faz a last mile. A gente fala que a gente garante que o ouro não vai pro bandido, é isso. A gente garante que toda essa estratégia, o shopper foi impactado, ele vai saber onde ele precisa chegar. Aí a gente não necessariamente usa o Google, na verdade o foco é outro. O foco é no localizador de marcas, que é aquele que foi o que abriu as portas com o Google, mas ele é um produto separado, então são produtos distintos, né? Então, nós estamos falando de jornadas de compra distintas também, né? Então, vamos imaginar aqui que são vários vetores que a indústria usa, a versão do Google que é mais um vetor, seria um vetor forte, mas é um dos vetores. Para a indústria não, para a indústria a gente está pegando todos esses vetores e direcionando para a loja física, específica onde tem o produto da indústria. Então, é um pouquinho diferente. Agora eu tô curiosa para saber os cases de sucesso, né? Tem Bosch, tem Heineken. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Tem. A GoFind começou com grandes empresas, né? Então a gente já está há bastante tempo bem acostumado a lidar com grandes empresas. O case da Heineken é um case super legal. A gente está no Brasil todo. A gente tem algumas lojas já está há mais de um ano e meio, com mais de 11 mil lojas integradas dentro do modelo tradicional. E a Heineken ela usou vários desses elementos aqui para poder incentivar a visita em loja e incentivar que o consumidor chegue na loja, no bar, restaurante, que tem o produto dela. Então, a gente teve algumas percepções super legais. A gente teve, como a a Heineken é gigantesca, né? Tem muitos locais. Foi muito fácil fazer teste AB, né? Ver como é que foi o resultado nas lojas que estavam dentro do projeto e as que não estavam, né? E a gente identificou um aumento de mais de 40% das interações com loja nas que estavam. Então foi um resultado muito, muito legal. O projeto com a Heineken tem várias frentes, inclusive um deles entra até Google, tem até parte do Google junto também, eles usam bastante coisa. Mas foi um projeto muito legal que foi nível Brasil também, foi muito legal ver a diferença das marcas, super curioso ver. A Heineken é dona de várias marcas, né? A gente pensa sempre na Heineken, mas a Mistel, a gente tem Devassa da Heineken, então ver como cada marca se comporta em cada lugar do Brasil também, ver esse comportamento. Então, puxa, Heineken Rio Grande do Sul ela é fortíssima, já a Devassa no Nordeste é muito mais forte, mas quase não tem abrangência no Centro-Oeste, enfim, coisas desse tipo que são super legais de conseguir mostrar e conseguir... Porque vocês conseguem fazer setorizado também, né? Exato, o marketing. Exatamente. A gente consegue mostrar onde está tendo demanda. E aí, cruzando isso com a oferta do produto, a gente dá um mecanismo muito forte para a indústria conseguir atuar, né? Então,
Esse é um projeto super legal da Heineken e está crescendo, a parceria está aumentando cada vez mais. A gente tem potencial de crescer esse projeto bastante. E o outro projeto é com a Bosch Car Service, que tem a parte de oficinas, né? Então, a gente fez exatamente essa camada que eu comentei do impulsionado. A gente tem um case super legal com eles, que depois a gente fazer o processo e ter até essa última etapa do impulsionado, a gente conseguiu trazer visitas ali com custo próximo de R$1. 60 mil reais, a gente conseguiu trazer 57 mil visitas em loja. Então, assim, para quem está acostumado com custo por clique, que costuma ser muito caro, o case da Bosch foi super legal. A gente tem outros, né? Mas o da Bosch é autorizado a gente a comentar os resultados, os números. E, assim, não foge muito disso, tá? A gente tem resultados muito legais com investimento muito pequenininho, justamente porque a gente fez a etapa anterior, né? A gente fez o curso do Rio. Então, são cases super legais que a gente tem, mas, assim, a gente tem vários outros clientes. Né? Então... E falando, assim, agora de tendência de futuro mesmo, a gente teve a pandemia que deixou as pessoas mais em casa, a gente achou que as compras online iriam ficar e ficaram mesmo, estão crescendo, só que também tem o lado da pessoa sentir falta da humanização, né? Sim. De estar querendo ter a experiência de loja mesmo, de conversar com alguém, por exemplo, uma roupa, experimentar mesmo, né? Sim. Não comprar online, ter que devolver para o Sim. correio. Como que você vê essa tendência de compras para o futuro? Sim, ela está crescendo e ela vai continuar crescendo, né? A gente, apesar das compras online ainda serem minoria, ela é uma tendência de crescimento. Só que ela não é tão rápida quanto a gente imagina e ela não é tão isolada. O que veio para ficar de forma muito forte é o que o pessoal chama de omnichannel, que é a mistura dos dois canais, né? A compra que é híbrida. Puxa vida, uma compra que eu comecei buscando na internet, vi qual que eram os produtos e aí fui na loja experimentar, como por exemplo um produto que seja de tênis ou uma roupa. Ela é online ou ela é física? Ela é os dois, né? Ela é as duas coisas. Então, são essas quais a mistura entre os dois canais e que papel cada canal vai desempenhar. E a junção dos dois, essa compra híbrida, essa é uma tendência que, bem, a GoFind aposta e que a gente tem visto muito forte. Então, ter parte, por exemplo, uma outra possibilidade de mistura do canal eu não saber onde tem um determinado produto, ou eu ter compra online, mas eu não quero esperar o prazo. Então eu preciso ir até um local, eu preciso comprar, puxa, eu tenho um presente, uma compra de última hora, ou algo que eu queira comprar rápido, né? Então, assim, cada setor vai ter as suas experiências, né? Alguns setores chegam a ter 98% das compras são no físico. Então 86% é a média dos setores. Ainda é no físico, mas 76%, se não me engano, tem alguma conexão com online. Então, assim, pode até ser física, mas ela vai ter algum pedaço dela que vai ser online. Até porque todo mundo vive no celular, né? Exato. Seja para ter uma recomendação, seja porque viu um vídeo de um influencer falando num determinado produto, isso veio para ficar. Essa jornada vai ser híbrida na gigantesca maior parte dos casos. Agora é entender que pedaço, né? Eu acho que um grande paralelo é o home office, né? O home office, as empresas no começo falaram home office para todo mundo, agora não preciso mais de escritório. De repente começou a voltar, híbrido, algumas voltaram de tudo, outras não voltaram nada, outras estão no meio do caminho, puxa, é importante estar no presencial, mas também é importante estar no online. Então, esse equilíbrio eu acho que é uma coisa que ainda nos próximos anos a gente ainda vai ver. Sim. Vocês participaram recentemente da ABF, né, que é a maior feira de franchising do mundo. Eu queria saber como é que foi a reação do público sobre essa solução, se eles conheciam, se lá vocês tinham concorrentes também, como é que foi a participação? Foi muito legal mesmo, porque a gente identificou em franquias uma possibilidade de resolver algumas dores que não estavam no nosso radar. A gente estava olhando muito pela perspectiva do varejo, né? O varejo precisa aumentar visitas em loja, mas a franquia, especialmente o franqueador, ele tem alguns desafios a mais do que somente levar a visita em loja. Todo o desafio de padronização. Então, quando a gente pensa em franquia, uma das coisas que mais vem à mente é, puxa, vai seguir a mesmo cardápio, vai seguir a mesma fachada, a mesma identidade visual e etc. No físico isso é muito claro. Por que no online não?
Então, o perfil do Google é um dos locais hoje que ainda é muito pouco explorado pelas franquias e é a praça pública, é um dos principais locais que faz todo sentido a padronização. Então, a gente identificou muito fácil quanto isso gerou valor para franqueadores. Então, isso foi muito interessante. E franqueados também. Franqueados super interessados em, puxa, por que eu não posso usar o know-how que o franqueador já tem a respeito de uma determinada franquia, seja em relação à padronização, a como eu vou mostrar o meu perfil no Google, mas além disso tem a parte de fundo de marketing, né? Então, muitas vezes o franqueado paga uma taxa ali todo mês para ajudar nesse fundo de marketing, e muitos franqueados e franqueadores falam, puxa, esse é um jeito super legal da franquia impulsionar resultado de visita no local final, mostrando, né? Então, assim, muitas vezes fica isso, pô, tô contribuindo uma taxa de marketing, qual que é o resultado final que isso traz? O franqueador ficam nessa dúvida, como é que eu provo isso? Esse é um jeito de provar, esse é um jeito de mostrar, olha, eu levei tantas visitas, você gastou tanto no marketing e levou tantas pessoas para a loja. Então, foi super interessante ver e abrir um mercado novo pra gente, né? Que a gente, se varejo é recente, varejo tem aí 1 ano, franquias é mais recente ainda, tá desde a ABF que a gente viu um baita potencial nesse mercado e estamos crescendo muito forte nesse setor. Inclusive, na ABF, teve especificamente com a parte de bares e restaurantes, né? Então, tem muita franquia, né? Que é restaurante, bar. A gente está, inclusive, com uma funcionalidade super legal, que a gente está em conjunto com o Google também. Estamos testando alguns clientes em beta aí, deve sair, dando um spoiler, deve sair no final desse ano essa funcionalidade. Mas nós já estamos testando com nossos clientes, que é a lógica da gente trazer o cardápio para dentro do perfil do Google, e a gente trazendo esse cardápio do que vende na loja no perfil do Google, o Google mostrar quais são os aplicativos que entregam esse produto. Então, chama Food Ordering, né? Então, a gente mostrar quais são os provedores, vamos dizer assim, da entrega daquele produto. Então, vai ser mais uma vantagem também que fez super sentido para restaurantes de franquia, que muitas vezes tem esse desafio, né, de como é que eles vão mostrar que eles também são um dos provedores, né? Então a gente passa a ter a possibilidade de dentro do Google, ao subir o cardápio, então eu vou subir os pratos e a busca, a mesma lógica da busca que vai ser feita pelo produto, vai criar essa busca orgânica do produto, linkando isso ao perfil do Google, isso vai ser em relação ao prato. Então eu consigo falar, pô, pratos veganos, pratos com característica apimentado, por exemplo, ou pratos, comidas específicas, receitas específicas, isso vai estar linkado ao perfil do Google, que vai poder direcionar exatamente para quais são os provedores que entregam aquele produto na sua casa. Então, o iFood da vida, o Rappi, ou mesmo até o próprio aplicativo do restaurante. E o que vocês esperam ainda de crescimento? Qual o planejamento que vocês fazem? Olha, a gente tem do que eu posso comentar, tá? Tem algumas coisas aqui que são super estratégicas que eu não posso, mas do que a gente vê hoje de potencial de crescimento, essas frentes novas que abriram pra gente, assim, deram pra gente um oceano para poder correr. Então, a gente hoje está seguindo com esses 2 produtos, enquanto na indústria demora um pouco mais, a venda é uma venda que é um pouco mais demorada, no varejo a gente está vendo vendas rápidas e recorrentes. Então, a gente está tentando juntar esses dois universos, então garantir que o varejo vai ser, o crescimento dentro do varejo vai ser o nosso motor propulsor do dia a dia, do mês a mês, e que as vendas na indústria sejam os saltos que complementam o nosso crescimento. Então nós temos planejado aí um crescimento bastante audacioso aí, e que eu acredito bastante, né? Bem, acredito tanto que eu abandonei meu ano sabático para vir para cá, então... Bom, por tudo que a gente conversou, a GoFind, ela meio que fecha o ciclo ali, né, de compra. O que dá para fazer, então, ainda para melhorar essa experiência, né? Uma empresa que já nasceu tecnológica, como inovar ainda mais? Perfeito. Eu acho que tá atento para a conexão entre os 2 mundos. Então, o que a gente encontra algumas vezes são empresas que estão excessivamente focadas no online e esquecem dessa conexão. E que às vezes privilegiam o online e que podem estar perdendo um baita, vamos dizer assim, esse cliente legado, que usando algumas dessas estratégias do online, ela conseguiria capturar essa parte do consumidor, porque são consumidores diferentes. Aquele que vai estar acostumado a comprar exclusivamente no online,
não é necessariamente o mesmo tipo ou perfil de consumidor que vai ter outra característica de compra. Então, o próprio Google divide o tipo de busca. Ele sabe quando uma busca é local e quando uma busca é uma busca global. Então, ele faz essa divisão. Então, são clusters diferentes. Então, eu acho que jogar água do banho suja sem jogar a criança junto, sabe? Nessa lógica de que, olha, o online é importante, mas a gente não precisa esquecer completamente do offline, senão a gente vai estar deixando para trás uma parte extremamente relevante e que pode ter uma baita sinergia. Então, olhar para esses mercados me parece ser uma baita estratégia. E o outro lado também, né? Então, assim, mas esse é mais lugar comum, né? Empresas que estão excessivamente focadas no offline ou na presença física e ainda não destravaram o potencial que elas vão ter de uma busca online, de um marketing digital, de construir uma estratégia online, de fato, de posicionamento de marca e de geração de demanda. Assim, precisam para ontem, né? Mas esse é mais lugar comum, esse é o comum, assim, a maior parte das empresas estão nesse movimento, né? De garantir que elas estão se digitalizando. Mas eu acho que tem que ter esse trabalho de convencimento da importância de investir nisso, né? Exato. Super importante. Alguns negócios mais tradicionais ainda têm uma dificuldade de falar, puxa vida, como é que eu garanto que isso dá resultado? E aí essa é uma das coisas que às vezes aparece lá no time de vendas. O pessoal fala assim, pô, a gente trouxe o tema para uma empresa mais tradicional e a empresa fala, como é que isso aí eu provo que isso aí tem resultado? Não tem como você cravar e me dizer com certeza absoluta se isso virou venda ou não. Só se entrou a pessoa e falou, onde você foi impactado? Foi pela internet? Faz aquele xizinho, né? Mas às vezes nem assim. Às vezes vão falar, não, mas como é que eu sei que o xizinho que fez... Verdade. O pessoal é tão desconfiado que às vezes até disso vai desconfiar. A minha resposta normalmente, eu sempre oriento o time a fazer uma provocação de volta. Assim, olha, hoje... toda empresa vai ter algum gasto de marketing, né? Uma empresa que é grande. E esse gasto de marketing que já existe, como que esse gasto já é comprovado? Então, eu sempre brinco, a gente não precisa ser a forma que está comprovada 100%, porque não existe nenhuma que vai comprovar 100% cravado. 98% já é muita coisa, 95% já é muita coisa. Mas, acima de tudo, quantas pessoas um outdoor leva para a loja? A gente não sabe. Então, alguém que está acostumado com a mídia tradicional, eu fiz panfleto, eu fiz outdoor, eu fiz propaganda do jogo de futebol. Legal. Como é que você sabe que isso levou efetivamente resultado? Então, o que a gente tem pode não ser o 100% cravado, mas é muito mais mensurável do que outras estratégias hoje que já estão consolidadas. Só que como elas estão consolidadas, não se questiona mais elas, né? Então... E eu acho que tem que perguntar para essa pessoa resistente também como que ela está agindo, porque provavelmente ela está sendo impactada por produtos em geral e está indo atrás também numa loja física, né? Em absoluto. A gente até, para o pessoal que questiona o que eu comentei lá do medir a presença em loja, a gente faz um desafio, a gente fala assim, habilita para o Google perguntar para você, tem uma funcionalidade do Google que você vira guia local, em que você vai avaliar os locais que você foi. E aí o Google fala para você, fala assim, você foi nesse local? Você pode avaliar esse local? E ver se ele acerta os locais que você foi. Se ele acertar, é um indicativo. E assim... Não tem, Depois dessa... A pessoa fica convencida, né? Ela fala, puxa vida, realmente, eu fui nesse lugar. Então ela realmente percebe que a acurácia é muito maior do que dos meios tradicionais. Muito maior. Então, esses são os desafios. Convenceu. Agora, quem está aqui nos assistindo, nos ouvindo, como entrar em contato com vocês e saber mais? Legal, a gente tem o nosso site, né, que eu acho que vai estar nas descrições, a gente consegue colocar. GoFind.com.br. Isso aí, vai estar lá na descrição. A gente tem lá todos os contatos dentro do site, o time está à disposição, inclusive pedindo um contato com a gente, em 1 hora o time já entra em contato com você no mesmo dia. Então, nosso time está super
super aproveitando, inclusive, essa oportunidade que a gente está tendo de crescimento tão grande que está sendo super legal. E é Então, isso aí, bora vender então. é isso aí. Muito obrigada, foi ótimo o nosso bate-papo. Obrigada por Imagina. ter despendido um tempo para vir aqui. Eu que agradeço, eu que agradeço. E agradeço a você, ouvinte, a você, espectador, que acompanhou mais essa edição do Lab Persona Cast. Muito obrigada ao Carlos Amaral, que está aqui nos trabalhos técnicos, ao Fausto Genaro, que é do Lab Persona, toda a equipe do Lab Persona. Eu sou a Mafelo Visoto e deixo o meu abraço para você. Até a próxima.